Olá pessoal, estou aqui com o Dr. Fábio Pimenta, é cirurgião plástico, médico do exercício, tem uma clínica aqui em Vitória, uma clínica que eu já fui lá, visitei, já tive, sou paciente inclusive, né? Tivemos esse prazer. Pô, clínica excelente, alto padrão, clínica Dr. Fábio Pimenta, e está aqui com a gente justamente para conversar um pouco sobre longevidade. Inclusive teve agora no congresso, primeiro congresso internacional de metabolômica, né? Foi lá em São Isso, lá Paulo, em São falei Paulo. certo? Exatamente, perfeito. Tá craque já. Tô craque já, tô conversando muito com o Fábio todo dia, aí a gente tá junto. Então é um cara que ajuda muito nessa questão, pelo menos na minha saúde também, na parte de longevidade, que é uma preocupação que eu tenho pessoal, porque a gente como faz investimento para longo prazo, né, Fábio? E atendo meus clientes muito com esse objetivo, né? Muitos clientes têm esse objetivo de criar esse patrimônio ao longo da vida para ter uma aposentadoria, uma saúde financeira lá na frente, né? Sim, sim. E a gente precisa também da saúde física, Física. né? Para conseguir usufruir desse patrimônio lá na frente. E acho que o trabalho que o Fábio desempenha ajuda muito nessa frente, é uma frente que é um complemento importante mesmo que a gente precisa ter para as finanças, né, Fábio? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é um trabalho que os números têm mostrado exatamente isso, né? A população tem envelhecido no mundo todo, sejam em países pobres, países ricos, e tem envelhecido no mundo todo. Uma característica é que aqueles países que a gente engloba, né, classifica como velho mundo, eles enriqueceram e agora a população está envelhecendo. A questão é que no nosso país, né, o Brasil, ele não enriqueceu e a população está envelhecendo. Então, essa preocupação de ter mais tempo de vida já não é a principal, mas ter qualidade de vida, sim. Porque senão a terceira idade ou a melhor idade, né, que a gente fala, não vai ser a melhor idade. Porque vai ser o período onde nós vamos ter muito mais chance de ter uma doença crônica e de ficarmos dependentes. E isso, na minha prática, eu acredito que você também deve ouvir a mesma coisa, eu não conheço ninguém que queira falar assim, sem problema se eu ficar acamado, se eu precisar alguém para me higienizar, me alimentar. Ninguém quer isso. Então a pergunta que a gente faz é, tá, se não é isso que você quer, o que você está fazendo hoje para quando chegar lá amanhã, você ter condições, saúde, para não depender dessa maneira. E a primeira vez que eu tive falando de renda passiva foi exatamente isso, né? Quando você comentou do superpoder, né? Falando para os jovens, para os alunos lá nossos, que o superpoder que eles têm é ter tempo para fazer esse planejamento, para quando chegar lá na frente ter essa condição para, se precisar de um cuidado maior, ter, ou se for para viver essa saúde, que ele tenha condição também de viver em programas, em viagens, em qualidade de vida. E isso é uma conta que está preocupando o mundo inteiro, porque teve uma reunião de 10 delegacias da Organização Mundial de Saúde em dezembro de 2022, onde eles estavam percebendo a necessidade de ter definições a respeito do que é envelhecimento saudável. Então, se chegou ao envelhecimento funcional. O que é isso? É você envelhecendo e tendo condições de fazer tudo aquilo que você tem e precisa fazer. Então, cuidar de si mesmo é a principal. Porque se isso não acontece, e se na sua família você tem filhos, você tem a possibilidade de ser cuidado por eles. Só que os números têm mostrado que se você tem filhas, são as filhas que normalmente tomam conta dos pais e não os filhos. E o que a gente tem visto, né? Uma mulher no Brasil hoje que tenha mais de 8 anos de escolaridade tem 1,6 filhos. Aquelas que têm menos que isso têm 3,4 filhos. Então, a expectativa dessas pessoas que vão repor essa diminuição populacional nossa, provavelmente não vão ter condições financeiras de cuidar desses pais idosos que precisam de cuidados. Então, isso gera uma preocupação no mundo todo de quem vai cuidar. Quando isso recai sobre a conta, né, as costas do Estado, os países de primeiro mundo já se preocuparam com isso e fizeram uma conta simples. É muito melhor a gente dar condição para o indivíduo ter esse envelhecimento funcional ou saudável e poder gerir sua própria vida, do que eles ficarem precisando da gestão de terceiros, que nessa
é o Estado. Outro ponto muito importante que eu não conheço as estatísticas, tá? Você pode me ajudar nisso, mas eu vejo, com o passar dos anos, as pessoas tendo filhos com mais idade, mais tarde, né? Na época da minha avó, era comum ter filho com 20 e poucos anos. Geralmente menstruava, casava e logo depois começava a ter os Exato. filhos, né? Então, 8, 10, 12 filhos. justamente, o Acabou. fato das pessoas terem filhos mais velhos, na hora que for para cuidar dos pais lá na frente, a diferença de idade ela está Muito aumentando, grande. né? Então, o idoso ele vai cada vez mais passar a ser cuidado por pessoas, filhos mais jovens, digamos, do que da geração anterior. E o filho mais jovem, ele está na atividade dele, né? Ele está Exatamente. justamente empregado, trabalhando, diferente, por exemplo, de você ter uma diferença de idade menor e o filho, de repente, já está aposentado e tem até Não mais pode. tempo para poder cuidar dos Perfeito, idosos, né? Então, perfeito. essa distância de idade é preocupante, né? Sim. Se o idoso não tem condição de ter um mínimo de saúde ou até uma renda passiva, né, no futuro, e depender de quem está na ativa, pode complicar ali. Sem dúvida, porque ele vai para as costas do Estado, que geralmente não tem como a condição no Brasil aqui, não tem essa condição. Então, o pior, o momento onde mais precisa pode ser bem penoso. Então, para a gente que pensa isso, o que tem a fazer? Né? O que a gente pode começar a fazer hoje? Cuidar de si mesmo. No campo físico, mental, espiritual e no campo financeiro. Porque se você tem esses fatores juntos, você consegue realmente gerir isso. Né? Agora, se você não tem, você vai fazer gestão de quê? Né? Se você não tem saúde, Sócrates já dizia, né? Saúde não é tudo, mas tudo sem saúde não é nada. Então você pode ter uma condição socioeconômica espetacular, se programou a vida inteira e não tem saúde. Então eu ouço isso de alguns pacientes, eu daria tudo que eu tenho para ter minha saúde de volta. E às vezes não é possível mais. O próprio Warren Buffett, né? Ele fala muito que saúde é uma coisa que você não pode comprar, né? Assim, tão fácil, você não tem, não é uma coisa, é igual tempo, né? Uma coisa que, claro, que o recurso financeiro pode ajudar de alguma forma, mas você não tem como comprar a saúde, né, no curto prazo. Assim, você constrói isso ao longo de muito tempo. Ele fala muito, imagine que você é um veículo e que você vai ficar com esse veículo o resto da sua vida. Então, você tem que cuidar muito bem desse carro, não vai trocar de carro. Exatamente. A gente fala que tem que viver espiritualmente como fosse partir amanhã e o corpo físico fosse viver eternamente. Né? Porque não existe nada, Marcelo, pelo menos que a ciência tem comprovado até agora com o melhor nível de evidência, que dê mais benefício em relação à saúde, à qualidade de vida, que o exercício físico. Então a gente começa a entrar nos pontos que levam a gente a viver mais e melhor, né? Então quais seriam esses hacks aí, Então, são várias situações, né? O conceito de saúde não é só ausência de doença, mas também é um bem-estar físico, mental e espiritual. Então, o que tem nesse conceito, né, que é mais metafísico, é o bem-estar. Né? Se reunirmos aqui numa sala várias pessoas, o que gera bem-estar em um pode ser diferente em cada uma delas e nós termos várias condições diferentes. Então, esse é o primeiro ponto. O outro embora a gente fale de sistema de saúde, plano de saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, nenhuma dessas instituições foi feita para cuidar da saúde. Elas te acodem em momentos de doença. Então, a nomenclatura correta seria plano de doença, né? Porque só trata uma doença. E hoje a gente vê, inclusive, dificuldade, quando você mais precisa, de ter acesso a isso. Então, realmente, o que oferece melhor resultado e que blinda a gente é ter saúde. E quando a gente muda esse enfoque e começar a remunerar quem promove saúde, ao invés de quem trata doenças, a gente muda completamente esse paradigma. Então, a gente que acredita nisso, que estuda, que pesquisa, fiz mestrado, doutorado, em busca e refinamento desse conhecimento, sem dúvida nenhuma é a melhor saída. Pois você é professor também. Sim, sim. E aquele Best Buy americano, né, ele já coloca que a cada dólar investido em prevenção pode retornar como $7
o indivíduo trabalha melhor, produz mais, falta menos, adoece menos, interna menos. Então, quando se coloca isso tudo numa conta, que é o que vocês são muito bons, é muito, muito lucrativo em todos os aspectos investir em saúde e não na doença. Então tem políticas públicas quanto nas empresas também. Então, a empresa que investe na saúde dos seus colaboradores tende a ter uma produtividade maior. Maior, porque o indivíduo fica mais engajado, ele tem mais energia, ele adoece menos, ele afasta menos, ele percebe que o material que ele está dando ali não é só o de trabalho, mas ele também tem o cuidado, o acolhimento da empresa. A própria diretoria dessa empresa tem que ser saudável, porque para entender a importância disso, né? Porque hoje, com rede social, a gente vê que a coerência nunca esteve tão em alta. Que a gente vê especialistas em nada surgir por conta de engajamento de rede social de um dia para o outro. Ele vende tudo e não entrega. Só que se ele, com o passar do tempo, não faz como ele fala, a credibilidade dele é como uma onda, né? A máscara cai, né? A máscara cai. Então a coerência é fundamental. Eu não posso orientar algo que eu falo que é excelente, maravilhoso, espetacular, e eu não faço. Faço o que eu faço, não faço o que eu É isso aí. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Né? E isso mudou muito na medicina, e tem muitos colegas que não perceberam isso. Né? Quando eu fiz medicina, por exemplo, se eu quisesse comprar um livro médico, eu comprava só dentro da universidade. Hoje, qualquer indivíduo que tem internet não precisa nem ler inglês. Ele lê qualquer livro, qualquer artigo científico publicado em qualquer língua. Então, realmente, o conhecimento ele se distribuiu. O que a gente precisa, né? É peneirar esse conhecimento, porque no mundo, como na rede, tem de tudo. Então, você tirar, realmente, aprender de tudo, reter o que é bom, né? Para direcionar naquilo que você quer. Isso é conhecimento. Como o nosso amigo Caproni costuma dizer, né? Os modismos, né? Fugir dos modismos. Fugir dos modismos. Porque essa condição, né, de vender algo novo, inédito a cada hora, é justamente para fazer o indivíduo não pensar. Porque a gente tem uma máxima na medicina que fala assim, se você tem várias maneiras diferentes de tratar a mesma coisa, é porque nenhuma presta. Se tivesse uma que verdadeiramente fosse boa, todo mundo faria aquela, ninguém vai ficar fazendo as demais. Né? Então, existem coisas que realmente são verdadeiras. Por exemplo, nesse quesito que você levantou, existem alguns pilares? Sim, e que todo mundo sabe. Por exemplo, que a dieta é fundamental. E todo mundo fala, ó, você tem que fazer uma dieta anti-inflamatória, você tem que fazer uma dieta X, Y. Dieta é uma das coisas que mais muda no planeta Terra. Mas os indicadores de saúde das pessoas são mais ou menos o mesmo. Até trazendo uma analogia para a área de finanças, né? O Buffett costuma dizer, você não precisa fazer coisas extraordinárias para ter resultados extraordinários. Exatamente. Então, fazer o básico bem feito, tanto na medicina quanto na área das finanças, funciona muito bem. Sem dúvida. A maior parte das pessoas que a gente recebe, sou cirurgião plástico e médico do exercício. Fiz a medicina do exercício para somar com a cirurgia plástica. De que forma elas se integram aí? Então, isso daí era uma coisa que todo mundo perguntava, não, você vai mudar de especialidade, você vai deixar de operar? Eu falei, não, eu amo fazer isso. Só que eu quero melhorar meus resultados, eu quero dar mais qualidade de vida para meus pacientes. Eu não consigo fazer isso só com a plástica. Porque a plástica, a cirurgia plástica brasileira é uma das melhores cirurgias plásticas do mundo, a gente é muito bem formado aqui. E consegue melhorar muito o indivíduo de fora para dentro. Muito, muito. E realmente, isso gera qualidade de vida para o indivíduo, porque não é só quanto à questão estética, mas isso está completamente integrado com a questão funcional. Né? Então a gente melhora muito. Só que do ponto de vista funcional, metabólico, a gente não consegue acessar. Na realidade, a gente é refém dele. E eu vi que, através, né, da medicina do exercício, na área que eu foquei, que foi com a metabolômica, a fisiologia do exercício mesmo, como prescrever exercício físico para melhorar a qualidade de vida. Então não é só para atleta, né? Não, de jeito nenhum. Eu consegui associar as duas coisas. Melhora o indivíduo de fora para dentro, melhora o indivíduo de dentro para fora. Hoje, lá no hospital que a gente opera, eu estava conversando isso com o dono do hospital e com a residente, falando que aquelas pacientes que entendem
ela precisa melhorar a condição física, metabólica dela, e fazer a cirurgia que ela quer, ela tem uma melhora em 75 a 95% de resultado em relação a uma irmã gêmea que ela tivesse e não fizesse. Porque quando a gente melhora composição corporal, condição metabólica, potencial redox, estresse oxidativo, enfim, aquelas coisas lá que a gente estuda na metabolômica, eu faço com que o corpo volte a funcionar de uma maneira dentro daquilo que a gente estuda no livro da fisiologia. Então, quando a cirurgia vem e faz a agressão cirúrgica, a capacidade do corpo responder aquilo é muito melhor. Então, a recuperação é mais rápida, a inflamação é menor, a dor é menor, o resultado é superior. Então, isso sempre foi muito claro na minha cabeça, né? Todo mundo tem um dom, eu tenho esse. Eu consigo fazer links entre essas coisas muito facilmente. E a cirurgia é mais focada em cirurgia estética mesmo? Sim, sim. Mas ela melhora em qualquer aspecto. Mesmo o indivíduo que vai fazer uma cirurgia para tratar uma doença, se você tem condições de melhorar, ele responde melhor à cirurgia. E isso é uma prática dentro da cirurgia antiga, não tem nada de novo. Né? A gente melhorava alguns pacientes para fazer uma cirurgia do aparelho digestivo, para resolver a condição dele, ele ter maiores chances de resultado superior. Quando a gente faz isso numa população que está envelhecendo mais, a gente consegue dar um resultado muito melhor, num tempo muito mais curto, e que o paciente vai manter aquilo muito mais tempo. Então, o custo-benefício é igual lá o Best Buy americano. É muito bom. Então, pilares como esse, né? Quando a gente fala de dieta, e dieta não é a dieta tal. Dieta é o hábito alimentar. Qual é a sua dieta? É o seu hábito alimentar. E se você tem um hábito alimentar adequado à sua condição física, com doenças associadas ou não, e a sua demanda de trabalho, sua vida, você tende a ter uma condição de saúde muito melhor. Agora, por uma série de coisas que a gente escuta no dia a dia. Eu não tenho tempo, eu não posso fazer escolhas saudáveis, eu tenho que fazer escolhas práticas, eu trabalho à noite, meu trabalho é estressante. Tudo isso gera uma conta metabólica que o indivíduo vai pagar. Como uma dívida, né? Como uma dívida. Está fazendo uma dívida. Como uma dívida. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um outro pilar que a gente vai fazendo esses links, que é o sono. O sono ele é extremamente importante para a saúde. E aí, quantas horas de sono são importantes? Depende. Se o seu sono é de qualidade, você com 6, 7, 8 horas você resolveu o problema. Se o seu sono não tem qualidade, 11, 12, 13 horas pode não ter resolvido o problema. Isso é mensurável? Isso é mensurável. Fazer exames? Exatamente. Então, se o indivíduo, por conta da vida corrida, do que for, não dorme meia horinha, ou meia horinha a menos por dia do que deveria, ao longo de um mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, isso gera um passivo. E que vem na forma de ruga, envelhecimento acelerado, um aumento de pressão arterial, um aumento de peso com gordura depositada em locais onde não deveria estar. Doença autoimune também. Doenças autoimunes. As doenças autoimunes têm uma relação com sono e com alimentação via intestino gigantesca. Se você não tem saúde intestinal, você não tem saúde. Né? Hoje se fala muito no intestino, né? Muito. É o que a medicina está descobrindo mais como importante para o funcionamento do corpo? Por conta da evolução, né, da biotecnologia, a medicina hoje consegue rever vários sistemas. Ela sabia o máximo que podia, com aquela limitação biotecnológica que você podia estudar, e hoje, como isso ampliou, a gente consegue estudar muito mais. Então, a gente fala do cúmulo da especialização, né? A gente está cada dia sabendo mais de menos, que é a super especialização. A gente brinca, né, que o cúmulo disso é você saber tudo de nada, né? Mas na realidade a ciência vem para explicar a natureza e a gente vai vendo, à medida que aprende, o quanto ignorante nós somos, o quanto ainda falta para aprender e conhecer isso num todo. Então isso gera um passivo que vai prejudicar a saúde do indivíduo. E quando ele está jovem, ele não percebe.
até pela correria e pelos interesses. Mas aí ele vai passando dos 37, 40, 45, e aí começam a vir as coisas de repente. É como aquele cliente que, da parte financeira, né? Que só investe o que sobra. Então é o cara que, se sobrar dinheiro eu invisto. Né? Então Se não sobrou, não não deu. sobrou, não deu. Então é isso aí. Eu estou sem tempo para correr, para malhar, para me alimentar adequadamente. Não quero descascar, é mais fácil desembalar. Isso vai gerando um passivo. Vai gerando um passivo. Vai gerando um passivo. Porque todos os nossos órgãos, eles têm uma reserva funcional, uma reserva fisiológica, mas todos eles se comunicam o tempo inteiro. Seja por peptídeos, seja por neuropeptídeos, seja por hormônios, mas eles se comunicam o tempo inteiro. Então, se eu sou, por exemplo, um alcoolista crônico e tenho 54 anos e consumo álcool há 40, meu fígado tem uma idade de 120. Então, ele vai ser meu limitador. E aí, às vezes, eu falo assim, nossa, mas teve esse problema aí tão cedo. A gente não sabe como ele vivia, né? E hoje já existe um mapa, inclusive eu mostrei esse mapa lá no Internacional de Metabolômica, né? Do envelhecimento dos órgãos. Porque eu costumo brincar assim, né? Médico é fácil entender a diferença do envelhecimento cronológico para o envelhecimento biológico no encontro de turma. Então, esse ano nós vamos para o nosso encontro de turma de 31 anos de formados. Então, quando você está lá e revê seus colegas, tem gente que parece que tirou a beca do dia de colação de grau e foi para a festa de 31 anos de formado. E tem gente que você acha que mandou o tataravô. Né? Porque você vê como o envelhecimento ele é diferente. De acordo com o quê? Com a qualidade de vida que você tem. Aí a genética influencia? Influencia. Mas ela chega a 10, 12, 13%. O resto é a epigenética, né? Epi do grego vem de acima, então acima da genética, ou seja, é aquilo que você está exposto desde antes de nascer. Eu estava assistindo um vídeo sobre obesidade e tal, parece que só 5% da população tem uma obesidade genética, né? E o restante é justamente a pessoa consegue, né, atuar para evitar esse problema. A gente está aula em uma pós-graduação lá em São Paulo, justamente no capítulo de diabetes e de obesidade, né? Diabetes e obesidade quase sempre andam juntos. O indivíduo obeso tem 12 a 15 vezes mais chance de ser diabético. E essa condição é uma doença poligênica. Então, ele tem várias pequenas alterações que, quando juntas, predispõem ele a fazer aquela retenção por uma ou várias condições metabólicas, que se ele for exposto a um ambiente como o nosso, você precisa fazer pouco esforço físico ou até nenhum, e conseguir qualquer tipo de alimento com uma grande quantidade calórica muito superior ao seu gasto, que a gente chama de ambiente obesogênico, né, que gera obesos, ele tem a união perfeita para a gente ver o que estamos vendo, uma pandemia que pré-existia antes da Covid, que é de obesidade e diabetes. Marcel, 78 a 80% das pessoas do mundo morrem de doença cardiovascular, cerebrovascular, câncer, mas que a base é a mesma. A base é metabólica, né? Essa condição de inflamação crônica de baixo grau. Evitável. Evitável. Eu fazia medicina e alguém internava e falava assim, ó, tem infecção, tem uma sepse, uma septicemia. Morreu. A gente passou por essa transição epidemiológica sem perceber. Hoje, isso continua matando, sim, mas um número muito menor. Por quê? Porque o que mais mata é doença crônica. Já existem países hoje que a principal causa de mortalidade não é mais doença cardiovascular, é câncer. Austrália, Japão, França. Já tem mais de 120 cidades no sul do Brasil que a primeira causa de mortalidade é câncer. E no Brasil, para 2029, se continuarem as coisas do jeito que estão, vai ser câncer. Então isso tem que chamar a atenção da gente. E chamou a minha atenção lá atrás, e aí eu comecei a buscar, porque eu falei, bem, se eu puder evitar isso na minha vida, eu vou querer. Então tem muita literatura, tem muita coisa a se fazer. Agora, como eu acabei de falar, a se fazer. É algo que o paciente, né, ele precisa ser participativo, ele tem que ser uma peça integrada. Não é como a medicina clássica, que eu chego com uma queixa, o médico faz a anamnese, pede alguns exames, chegou um diagnóstico, tem um tratamento.
E aí aquele tratamento eu começo, vou usar o resto da vida e não mudo nada mais. Eu só consegui resolver uma pontinha da queixa daquela condição e o resto. Então, se você quer melhorar a saúde, tem um ensinamento do Gishin Funakoshi, né, que é o fundador do Karatê, que ele fala, o Karatê é como faixa água... preta, inclusive. Sou. Do Karatê e do Aikido. O Karatê é como água morna. Se você quiser ficar ágil, você tem que treinar. Se você quiser água morna, você tem que aquecer. O que eu acrescento nisso? Saúde é a mesma coisa. Você quer ter saúde? Você tem que trabalhar nela todo dia, né? Então, às vezes eu posto eu treinando de madrugada, porque eu sou um exemplo de beleza, saúde e tal. Lógico que não, mas eu estou querendo falar para o meu paciente, eu já acordei, eu estou aqui suando a camisa, fazendo o que eu te prescrevi, porque é o que a literatura mostra que tem de melhor. Então, para estimular, né? E aí as pessoas falam assim, pô, eu queria ter o ânimo de estar esse horário acordado fazendo isso. Não é ânimo. A vontade era de continuar na cama. Isso é disciplina, é determinação. E aí a arte marcial, acho que o que mais me ajudou foi nisso, de disciplina. Se eu preciso fazer, eu não vou pensar se eu vou. Eu já levanto e vou. Porque o tecido muscular é o maior tecido que a gente tem no corpo. E como a gente falou, né, a biotecnologia ajudou a gente a estudar mais velhos sistemas, e começou com o intestino como segundo cérebro. Aí depois o eixo intestino-cérebro. Antes do intestino já veio o tecido adiposo, né, o tecido gorduroso, como um órgão endócrino, produtor de hormônios. O coração também faz isso, os rins também fazem isso, o estômago também faz isso, o músculo também faz isso. E aí, esses diversos órgãos endócrinos, né, a musculatura produz substâncias que são chamadas de miocinas ou exercinas, porque o músculo precisa estar em movimento para produzir essa substância, que quando cai na corrente sanguínea, informam para todo o corpo que você está em atividade. E olha como a ciência é bacana, é lúdica, né? Uma dessas exercinas, a mais estudada, que tem mais publicação, se chama irisina. E irisina veio da deusa Íris, que pegava as boas notícias dos deuses e espalhava para a população. Então a irisina faz isso, né? Você está lá suando a camisa, sofrendo, treinando, produz essas substâncias que caem na corrente sanguínea e vão falar para o teu rim, para o teu neurônio, para a tua tireoide, ó, o cara está vivo, está na luta, e vamos trabalhar, vamos ajudar, porque ela mobiliza o corpo inteiro para ter aquela o que a gente chama de adaptação metabólica. Então o corpo inteiro se adapta. Exemplo prático disso, que todo mundo que está assistindo a gente, a sobrevivente da pandemia da Covid, viu e viveu. E sobreviveu. Pessoas que eram ativas moderadamente internaram 8 vezes menos na Covid. E quando internavam, a mortalidade era 5 vezes menor do que o que não tinha. E hoje na medicina a gente não tem nada, Marcelo, nada que consiga ocasionar tanto benefício que atividade física. E aí a gente precisa diferenciar o que é exercício físico de atividade física, que são coisas diferentes. Atividade física, eu estou me movimentando, a gente, né, é uma atividade física. Exercício físico ele precisa ser diário, ele precisa ser prescrito, ele precisa te tirar da zona de conforto, ele precisa ser mensurado, eu não posso ficar aquém nem além da tua condição, e ele precisa ter objetivo, precisa ter foco. Personalizado também. Lembro que eu estive lá com você, a gente fez uns exames lá e você constatou que eu precisava reforçar as pernas. Principalmente. Né? E a importância dos órgãos inferiores, né? Dos membros inferiores. Dos membros inferiores, né? Dos grandes grupos musculares. Isso ajuda muito no cardiovascular, como é que é? No cerebral, no cardio, tudo aquilo que melhora músculo, melhora o coração, porque também é um músculo, e melhora o cérebro, que apesar de não ter atividade contrátil, funciona como se fosse. Então gera um benefício para essas áreas. E você trabalhar a musculatura de membro inferior, melhora a resistência à insulina, que é um mal do século, melhora a questão de correção de composição corporal, que é aumentar a massa muscular e diminuir a massa gorda, melhora a função, a aptidão cardiorrespiratória, que é o principal parâmetro fisiológico da saúde hoje, e melhora
na prevenção de demência. Então, assim, eu vou abrir mão disso? Não tem né? por que não fazer, né? Não tem por que não fazer. E claro, né, se você pode buscar um médico do exercício, como você fez, para a gente fazer análise, para saber qual é a modalidade, o que fazer, como fazer, o quanto fazer, esse é o ideal. Para o indivíduo que não tem essa condição, faça, exercite-se. Se está fora, se é sedentário de vida toda, vai no seu cardiologista, faz a avaliação cardiológica, está tudo ok, inicie. Porque muito mais importante, isso os estudos mostram, que as intensidades, eu não faço exercício pesado. Muito mais importante que a intensidade é a persistência. Então, o indivíduo que se exercita há 10 anos, em tese, vai estar melhor do que o que faz há 5. Não interessa o que faz há 5, ele oscila, ora muito, ora pouco. Né? É um efeito de longo prazo mesmo. É de longo prazo. E aí é o superpoder que você coloca lá da renda passiva. Mesmo que o cara vá fazendo de pouquinho em pouquinho a vida toda, e não só o que sobra e quando sobra, ele vai auferir ao final muito mais lucro do que aquele que faz ocasionalmente. Né? Em tese. Claro, o cara que pode fazer ocasionalmente pode fazer de grandes volumes financeiros. Aí, até a conta, a matemática, é o que eu sempre falo com você, né, cara? A gente não toma opinião de nada. Vamos ver o que a matemática nos diz, né? Fizemos isso recentemente. Fizemos isso recentemente com uma análise financeira, exato. Então, é importante entender que se uma pessoa, na parte dos investimentos, por exemplo, ela está investindo por muito tempo, ela tem um resultado mais fácil de acúmulo de patrimônio do que quem vai deixar isso para o final. A conta mostra, se você quer atingir X, é mais fácil você atingir esse X em muitos anos do que em poucos anos. Tão simples quanto isso. Né? Então, na saúde, acho que é muito nessa linha, como você falou, né? Principalmente pessoa com 10 anos de exercício é diferente da pessoa com 5 anos de exercício. Para então, saúde, sim, né? E não para doença, mas para saúde, sim. É um processo de longo prazo, assim como investimento. Então, olha que interessante. Lá no Congresso Internacional também mostrei um estudo, né? Que foi da Mayo Clinic. Até agora, né, que ele foi publicado em 2022, foi o maior estudo feito assim. Mais de 2.300.000 pessoas que eles acompanharam por um período de tempo grande, onde tiveram 110.000 mortes. Então, foi um estudo muito bacana, muito elegante. E eles viram que para cada aumento de um equivalente metabólico, que a gente chama de MET, que o que é um MET? São 3,5 ml de oxigênio gasto por quilo de músculo por minuto. Então, se você consegue aumentar isso no seu condicionamento cardiorrespiratório, você diminui 11% de mortalidade por todas as causas. Tem a ver com aquele VO2? Totalmente. O cara tá craque já. Aí, ó, o cara tá craque. E aí, eles dividiram em 3 partes, né, em 3 grupos que a gente chama de terço ou tercil. E aqueles pacientes que estavam no primeiro tercil, ou seja, os melhores resultados, melhores índices de VO2, em relação aos que estavam com os piores, a diferença de mortalidade por qualquer causa é 45%. Uau. Então, assim, como é que a gente vai abrir mão disso? Como é que eu vou falar assim, deixa para segunda-feira, hoje eu não vou? Né? Às vezes tem paciente que fala assim, mas, doutor, quando é que eu paro de fazer isso? Fala, quando você não quiser ficar bem, para. Aí, 4 semanas você... E ambos, ao se depararem, de repente, com a mesma doença, né? Se tiver melhor condição física, fisiológica, não sei. Tem mais chance de suportar uma cirurgia maior, ter uma sobrevida melhor. Às vezes a gente se depara com casos de pessoas, com atletas, caras que sempre se preocupam com alimentação, não sei o quê, do nada um piripaque, morreu, sei lá, AVC, qualquer coisa do tipo. Situação que a gente fica, né? Pô, pra que isso tudo? O cara passou a vida toda cuidando da saúde e morreu mesmo assim, às vezes até mais cedo do que quem não cuidou. Mas talvez não seja por aí, né? Talvez seja, cara, se você tem chance de aumentar a sua chance de ter um combate, enfim, superar uma doença, né? De uma forma mais efetiva, por que não fazer, né? Sem dúvida. E tem um professor que fala assim, quase tudo na vida, meu filho, você pode exemplificar numa curva de Gauss, né? Aquela curva de sino, de gaussiano, de normalidade. Claro que vão ter uma grande maioria das pessoas que vão ficar naquela parte
de 2 desvios padrões para mais ou para menos, né? 93%, 95%. Ali não tem 100%. Tem um pouquinho à direita da curva, tem um pouquinho à esquerda da curva. São essas pessoas. Os outliers, né? Porque essas pessoas vão existir. Eu também tento fazer tudo do máximo que eu posso, a melhor maneira, da maneira mais correta. E pode acontecer alguma coisa mais? Claro que pode. A única certeza que a gente tem quando nasce é que um dia parte. Quando, a gente não sabe. Mas o que todo mundo quer é que seja o mais tardiamente possível e como se fosse uma lâmpada dessa que ilumina a gente aqui. No dia que você compra e bota ela lá, até o dia que ela apaga, ela funciona em plenitude. Ela não vai apagando, apagando, apagando. E é isso que ninguém quer para si. Que ele vá apagando, 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 sofrendo, sofrendo, acamado, acamado. Então, o que a gente está fazendo hoje para que isso não seja uma realidade amanhã? Se a resposta for muito pouco a nada, a probabilidade daquilo ali ser a sua realidade é gigante. Inclusive, sobre isso, o próprio Warren Buffett, já citei aqui, acho que umas 2, 3 vezes, grande parte do patrimônio dele foi acumulado no passado mais recente, que é aquela curva dos juros compostos, né? Uma curva exponencial. E aí, curiosamente, um amigo meu, que a gente conversa muito sobre investimentos, ele falou, rapaz, é para eu pensar se o Warren Buffett tivesse morrido com 40 anos, sei lá, ele não seria conhecido. Porque ele não seria um dos caras mais ricos do mundo, porque não deu tempo disso acontecer. Não deu tempo de acontecer. Né? Então, se você tem a oportunidade de viver mais com as práticas que o doutor Fábio está comentando para a gente, acho que é importante, pelo menos, buscar isso, porque isso vai te permitir também, junto com os aportes financeiros dentro da sua carteira de investimento, você atingir um patrimônio que, de repente, só você mais velho mesmo atingiria, por causa dos juros compostos. Né? E como é que você vai usufruir daquilo ali no momento que você conquistou, você não tem saúde? Exato. Na sua melhor fase financeira, você não tem condição de usufruir. Tem uma conta, não vou saber de onde, mas que eles falam o seguinte, que 80% daquilo que o indivíduo juntou na vida, ele gasta com doença os 2 últimos anos de vida. Então, assim, quando a gente tem contato, pelo menos para mim isso impacta muito. Quando eu tenho contato com esses dados, com esses números, isso me impacta muito. Eu falo, olha, se eu não quero isso, eu tenho que estar ativamente desviando dessa condição, porque o número está mostrando, né? A matemática está mostrando para onde eu vou, né? Eu conheço, por exemplo, o meu mapa genético. E durante muito tempo colocava em aula, né? Não falava que era eu, falava, vamos pegar um caso clínico, um paciente, e ia mostrando aquilo de ruim que tinha ali naquele estudo genético. E aí, toda hora passava um slide, era mais coisa do cara e mais dado ruim, mais... Aí tinha hora que alguém falava assim, pô, coitado, é um paciente só, esse aí tá morto, não sei o que, né? Aí no final eu brincava com a música do Roberto Carlos, né? Eu mostrava, esse cara sou eu. Então, assim, genética não é determinante. Você pode ter uma genética como aquela, que não ajuda, não deseja para ninguém, e agradecer, né? Ter gratidão a Deus por ter identificado aquilo e saber como poder atuar. E isso daí é o que me motiva a acordar o horário que eu treino, a fazer as coisas que eu faço, para poder não estar seguindo por onde aquele mapa está falando que se eu não fizer nada, é para lá que eu vou. Se é para lá que eu quero ir, paro de fazer tudo que eu vou certinho para lá. Se não, eu tenho que desviar minha rota. E o DNA nos investimentos é como se fosse a herança. É a herança. Exato. É a herança. É uma herança genética e uma herança financeira, né? Então você tem pessoas que herdaram patrimônio relevante e você, de repente, não herdou, mas talvez você consiga chegar num resultado maior do que essa pessoa. Maior do que o que herdou. Porque, de repente, ela pode destruir esse patrimônio também. Então, uma herança genética ou financeira não determina, mas o que vai determinar o resultado é o processo. E aí entra a metabolômica, né? Porque a metabolômica é o estudo do metabólito. Então, assim, se a gente for pensar, tudo que entra no nosso corpo vai precisar passar por um processo, por exemplo, como alimento, né? Quem está falando que é um dos pilares, você ter uma alimentação saudável, e aí é importante definir isso, a gente deixa claro lá na clínica.
todo mundo me fala que eu tenho que ter uma alimentação saudável. Mas o que é uma alimentação saudável? Então, é a primeira pergunta, né? O que é uma alimentação saudável? Para quem? Porque o que pode ser saudável para você pode não ser para mim, por uma questão particular, né? Então, esse alimento ele vai precisar ser digerido, então eu tenho que avaliar se o sistema digestório do indivíduo está adequado. Ele vai ser absorvido, vai cair na corrente sanguínea, ele vai precisar de transportador para levar até a célula-alvo, e aí não chega lá como alimento, chega lá como nutriente. E se ela tem condição de colocar aquele nutriente para dentro dela, fazer o trabalho que ela precisa, que a gente chama de metabolismo, feito, ele tem que ser eliminado. Então eu também vou precisar de um transportador e de uma via para eliminar urinária, fecal, lágrima, sudorese, enfim. A imensa maioria das vezes a gente encontra problemas, gatilhos nessas fases. Então, o básico, como você já colocou, precisa ser bem feito. A gente precisa avaliar todas as etapas. Então, o exame de sangue não vai me dizer isso, ok? E aí a gente usa os exames metabolômicos. E a gente trabalha com exames metabolômicos que são colhidos na urina. Porque enquanto você vai no laboratório e o indivíduo pica a tua veia, aquela fração de segundo e tira aquela amostra, ele vai ter uma amostra sua de uma fração de segundo de um tecido, que é o sangue, que mostra biodisponibilidade. Ao passo que a coleta da urina matinal dá uma noção, pelo menos, de 8 horas do filme Marcel. E por espectrometria de massa e cromatografia gasosa ou líquida, que são técnicas que você consegue ver ácidos orgânicos, né, ácidos dicarboxílicos bem pequenos, que não deveriam estar ali em condições normais, ele consegue detectar. Então, como a hemoglobina glicada, né? Que pega ali para ver. Conta 3 meses, né, da história. Da então, aquele cara que fez a dieta para dar a glicemia boa, minha glicemia está boa, a glicada denuncia ele. Então, o exame metabolômico ele me mostra. Se você tiver problema em metabolismo de carboidrato, lipídio, proteína, intestino, neurotransmissor e tal, ele me mostra. E onde está o problema? Porque também, que vantagem seria, como o genético, ele me mostra lá aquele monte de problema, mas ele não me dá a solução. O metabolômico, sim, porque ele me fala como você está funcionando naquele momento. Legal, achei interessante quando eu tive na sua clínica também, eu fui analisando o exame de sangue, estava tudo ali dentro da faixa, mas uma certa discrepância mínima que ocorresse ali nos parâmetros em relação ao outro, né, gerava algumas hipóteses que a gente segue investigando para entender se tem algum problema ali relacionado. Ou não. E é assim, porque a gente é dinâmico, né? E aí quando você volta lá na cadeira básica da bioquímica, e a gente vai reestudar aquilo, eu precisei fazer um curso de bioquímica, né? Pós-graduação de bioquímica e metabolismo de novo, porque, como diz o professor, na época lá da graduação, quando tinha aula de bioquímica, ele estava no churrasco. Porque, né? A gente decorava aquilo. E por que a gente decorava? Porque a gente não sabia a finalidade. Hoje a gente sabe. Então faz muito sentido. Mas quando você tem duas substâncias que reagem, elas vão dar um produto, e esse produto pode voltar para ser essas duas substâncias. E isso fica acontecendo no organismo o tempo inteiro, e não para. E aí, às vezes, a gente fica assim, mas a reação não entra em equilíbrio, só que se ela entrar em equilíbrio real e parar esse igual a esse não acontecer, no nosso caso, é óbito, é morte. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro buscando equilíbrio. Por isso é que tem uns puristas que acham que o nome não deveria ser homeostase, deveria ser homeodinâmica, porque você fica buscando equilíbrio o tempo inteiro. Então eu consigo identificar como é que você está funcionando naquele momento. E às vezes o indivíduo chega com queixa de que não ganha massa muscular e está aumentando a massa gorda, e todo mundo corre, não, é falta de hormônio, quando você vai fazer o estudo hormonal dele está bacana, mas ele tem um VO2 baixo. E às vezes fica suplementando com hormônio sem necessidade. Que é essa capacidade cardiorrespiratória baixa. Então, se a gente for pensar, para não complicar muito, que mobilizar gordura é você tirar ela lá do tecido adiposo e botar na corrente sanguínea para ela chegar lá na musculatura, por exemplo, e ser queimada e produzir energia. Só que quando o indivíduo tem uma VO2 baixa, ele não consegue oxidar, queimar essa gordura lá. Por quê? Porque uma molécula de glicose, que são 6 carbonos, precisam de 6 moléculas de oxigênio para fazer isso. Uma molécula de gordura, que são 16 carbonos, a menor, né, de depósito, precisa de 23 moléculas de oxigênio para fazer isso. Se eu tenho baixo condicionamento cardiorrespiratório,
eu não dou conta de dar essa quantidade toda de oxigênio. Aí o indivíduo A reação química não oxida, acontece. não acontece. Interessante. E aí esse indivíduo vai falar para você, eu não Então consigo tem um emagrecer. gargalo, digamos, ali, né, no processo. Pode que é o fazer problema. hormônio, pode fazer Se tiver aquele gargalo canetinha, ainda, não vai pode funcionar. fazer, vai funcionar enquanto você usa aquilo ali, parou, volta, e às vezes volta com um upgrade de 10%. Quem dera esse investimento fosse assim, Nossa. né? E aí é esse mundo de pessoas que a gente vê, porque a obesidade é uma condição que não conseguiu-se vitória no mundo ainda para ela, né? Por isso é que tem tantos métodos e faz tanto sucesso. E aí a condição do indivíduo é metabólico. E quando a gente identifica isso e trata e prescreve o treino adequado, a mágica começa a acontecer. Aí esse paciente ele fala, nossa, quanto tempo eu perdi? Porque se eu soubesse isso antes, Sim. eu já teria corrigido isso antes, teria gasto muito menos Às vezes dinheiro, está tratando a doença, mas ele não vai na causa raiz, né? Tem um slide também que me acompanha há muitos anos, desde 2017, que é de um japonês, publicado numa revista fantástica chamada New England, que ele coloca o tecido gorduroso e depois um mundo de setinhas com várias vias metabólicas, e lá embaixo, doença cardiovascular, infarto, apneia obstrutiva do sono, obesidade, diabetes, pedra na vesícula, mostrando que todas saíram daqui, do tecido gorduroso, décadas até chegar aqui. E quando a gente dá o diagnóstico, que já é secundário, diagnóstico precoce, todos já perderam décadas de qualidade de vida, de saúde, de dinheiro gasto, de adoecimento, enfim. Então, é muito mais racional eu começar quando ela está lá em cima. Mas e para aquele que já tem o quadro de doença? A imensa maioria são doenças metabólicas, então elas podem ser melhoráveis. Algumas a gente consegue até regredir, né? Então, isso diminui a necessidade de polifarmácia, né? Que é aquele paciente que chega lá e usa 4, 5, 6 medicamentos e que já tem efeitos colaterais por conta da associação de medicamentos. É fadigado, é cansado, dorme mal, é estressado. Então, você consegue ajeitar e melhorar a qualidade de vida, dando vida, né, a esses anos que ele vai ter a mais para poder viver e aprender a se cuidar. E isso é muito legal, porque quando os pacientes entendem isso e entram na rotina, precisa de um certo grau de maturidade para ver. E eu costumo orientar, porque isso eu aprendi aqui com você, eu falo, olha só, o que você está economizando hoje, investe para você poder gozar dessa saúde amanhã, em renda passiva ou em fazer algum tipo de poupança, porque olha o quanto você gastou nesse período. Você já recuperou seu caixa para isso lá na frente? Porque você sabe o quanto você ainda tem para viver? Provavelmente é mais do que você imagina. Então, E assim, atuar na doença é caro. Porque envolve medicação, envolve uma série de coisas e às vezes a solução está em fazer atividade física ali. Vamos para os pilares. Então, a dieta, o que é a dieta adequada para você, para cada caso. Não é a dieta da moda. Exato. Né? Personalizado. O exercício físico, mais do que a atividade física, prescrito, porcionado para você, adequado. O controle do sono de qualidade, o controle de estresse. Uns vão precisar de acompanhamento psicológico, terapia, outros de religiosidade. A socialização, que nós somos seres gregários, e isso todo mundo sabe, porque na pandemia nos isolaram, olha a quantidade de adoecimento que aconteceu, porque a gente perdeu esse contato social. E quando a gente entra em dieta, a gente fala do intestino, da importância de ter um intestino saudável, né? Porque lá nesse intestino de todos nós mora uma quantidade enorme de bactérias, de arquétias, de vírus, de protozoários, que entram em contato com o alimento antes de nós mesmos, né? Antes de ter o processo absortivo. Então, se eu tenho uma microbiota, um microbioma saudável, meu sistema imunológico inato é mais forte, o adaptativo é melhor, eu tenho mais resistência a doenças. Eu sou mais saudável. Porque o sistema imunológico e o sistema metabólico funcionam juntos. É o motivo de uma aula que a gente tem na pós-graduação lá de São Paulo também. Sistema imunometabólico. E isso não tem dúvida na ciência. A evolução aconteceu em todas as espécies. E eu mostro para o aluno da graduação, escrito no livro de bioquímica, lá no Leningen,
desde a segunda edição, e nós estamos na oitava, escrito, que é um sistema conservado evolutivamente. Então, isso, não tem dúvida. Por que não fazer? Uhum. Por que não fazer? Aí a gente deixa essa pergunta aí para você, então, que está acompanhando a gente. Por que não fazer, se você não está fazendo, ou se já está fazendo e precisa, de repente, das orientações, né, personalizadas de como fazer, melhorar ainda mais esse processo. Doutor Fábio Pimenta está à disposição. Estamos à disposição, a clínica está à disposição, a equipe passa um tá pouco do contato aí também para o pessoal. 992665904, a Rosana que vai atender vocês. Rosana é um doce. Onde é que fica a clínica? Fica na Enseada do Suá, na rua Professor... esqueci o nome da rua agora. Almeida Couzinho, Professor Almeida Couzinho, número 125, sala 507. A Rosana é um doce, atende a todos com muito carinho. Nós temos a enfermeira, nós temos uma equipe boa de trabalho. Que eu gostei muito quando eu estive lá, achei diferente, né? Que eu precisava estar em jejum para fazer uns exames com a enfermeira antes de me consultar com você. E aí, a secretária, né? Isso. A Maria, nossa enfermeira, ela quem te atendeu, fez os testes. Isso. E a história daqueles testes é bem legal. Ele já foi feito em vários grandes centros, né? Reino Unido e tal. E equilíbrio em um pé só, força de preensão na dinamometria e potência, né? Velocidade sentar e levantar da cadeira. Aquilo ali, quando dividido em 5 grupos, o que desenvolve melhor para o que desenvolve pior, a diferença de mortalidade por qualquer causa é de 12 vezes. 12 vezes. Então, desde 2022, aqueles são testes validados. Eu já uso aquilo antes disso, quando eu tive contato com esses estudos, né? Então, a Maria, que é a nossa enfermeira, que faz esses testes e faz a bioimpedância, é ela sempre que faz o mesmo teste, porque ela mantém o mesmo erro padrão dela. A gente não muda de uma pessoa para outra para fazer o mesmo teste, porque depende de observação, de medida, né? E aquilo ali é o seu parâmetro. Então, à medida que você vai retornando lá e você repete, você vê se você está melhorando o seu parâmetro. Você não vai comparar comigo, com o outro, é você com você mesmo. A gente chama de amostra de conveniência. E a partir daí a gente judia, né? Deixa 4 horas em jejum, tá? Depois a gente... Não, então, justamente, você vê o carinho que tem lá, vocês têm com o paciente, ou o cliente, enfim, como queiram chamar. Quando eu estava me consultando, chegou um lanchinho para mim lá, né? Batata doce, saudável, banana da terra, canela, chá ou café orgânico. Interessante, porque eu realmente estava morrendo de fome. Já, sim, todo mundo chega. A gente bate, mas assopra. Isso aí. Né? Porque aí você consegue ver a análise daquilo ali, o que é aquilo ali, que o cara mediu, foi lá, circunferência e tal, para entender o que é aquilo, como aquilo ali, junto da ciência, mostra onde você está, para a gente fazer qual a programação mais racional para aquilo que você quer. Muito personalizado. É bem bacana, a gente fica muito feliz com aquilo. Bom, Fábio, agradeço primeiro por cuidar da minha saúde. Eu que agradeço a confiança. Realmente estou melhorando muito. Hoje ele já chegou aqui e já perguntou, e aí, parou de comer lá o glúten? Eu precisava, né, por uma série de questões. Tirar o trigo. Rapaz, estou aqui, estou já melhorando. Já correu 7 quilômetros, fiquei numa alegria quando você falou aquilo. Mandei lá. Aquele dia que nós fomos pedalar, você não estava conseguindo pôr o pé no chão e correu 7 quilômetros. Eu estava pulando o pé. Para quem não sabe, é hora da Marinha, né? Então lá eu tinha um hábito de esporte maior, né, do que eu estava tendo hoje, estou voltando. Já está mais magro. Pois é. Mais saudável. Exato. Vai ficar um vovô riquinho e cheio de saúde. Se Deus quiser. Para gastar, é isso aí. Maravilha. Então, Fábio, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Muito obrigado. Foi uma aula aqui pra gente. Espero que a gente tenha mais oportunidade de fazer mais vídeos desse aqui. Acho que agrega bastante. Pessoal, espero que tenha sido produtivo para vocês. Até a próxima. Até a próxima.